Nessa manhã está no segundo livro dos Reis, no capítulo 7, versículo 3. Mas antes eu quero falar para você, introduzir esse assunto. Hoje nós estamos começando a segunda metade do ano. Esse é um dos anos mais difíceis da história. E um ano que muita gente diz que já acabou, um ano sem perspectivas, sem expectativas, pandemia, crise de toda sorte, de toda ordem. Eu quero perguntar para você o seguinte: imagine se Deus quiser fazer algo novo, algo bom, algo extraordinário na sua vida, na sua família, na sua história. Imagine que Deus quer mudar essa situação. E Deus precisa de pessoas, que são os instrumentos, os agentes, para trazer à luz essa mudança. Quais seriam as pessoas que Deus usaria para mostrar? Quais seriam as atitudes que Deus está procurando de agentes, de parceiros dele, para trazer essa mudança, essa coisa boa, essa coisa nova? Eu quero falar hoje dessas atitudes. As atitudes que Deus quer encontrar em pessoas, os parceiros e os agentes de Deus que podem trazer uma mudança, que podem trazer algo novo nesse ano de 2020 ainda, que podem mudar essa história. E para isso eu vou contar para você essa história bíblica, para você entender como Deus age, quais as pessoas que Deus usa e o mais importante, quais são as atitudes que nós devemos ter para enfrentar esse tempo difícil? Quais são as atitudes dos agentes, dos parceiros de Deus para enfrentar a calamidade? O contexto bíblico é a história de um rei da Síria que cercou Samaria, a cidade de Samaria, e o exército cercou a cidade. E eles sitiavam, as cidades eram muradas, e eles fechavam a cidade com o exército inimigo, e o povo lá dentro ia perdendo os alimentos, e aí reinava uma fome na cidade. A cidade de Samaria estava enfrentando uma fome terrível. As pessoas estavam morrendo literalmente de fome, atos horríveis até de canibalismo, porque não tinham o que comer. Era uma crise terrível. Eles estavam cercados pelo exército inimigo e eles já não tinham mais o que comer. Essa era a situação de Samaria nessa história bíblica. Um tempo bem pior do que o que nós estamos vivendo, porque nós temos alimentos de sobra, apesar da crise nós temos. Agora observe que o profeta Eliseu trouxe uma palavra do Senhor. No meio daquela crise ele falou: olha, saiba que amanhã essa história vai mudar. Amanhã vai ter alimentos em abundância. Essa história vai mudar. Ele trouxe a profecia, o profeta trouxe a promessa de Deus que o milagre ia acontecer. Os homens ali duvidaram, descreram, é impossível amanhã, dentro de um dia, tudo mudar, mas Deus falou através do profeta. Agora observe, como é que essa profecia vai acontecer? Como é que Deus vai mudar a sorte de Samaria, mudar a história de fome, de privação, de cerco, de guerra iminente, de desespero, de morte que está rondando a cidade? Como Deus vai fazer? O impressionante nesse texto é que os agentes dessa mudança são as pessoas mais improváveis. São os homens mais improváveis, mas esses homens, eles vão ter a atitude certa, a atitude que Deus deseja, a atitude dos homens e mulheres para enfrentar a crise. Segundo Reis, capítulo 7, versículo 3, diz assim: 4 homens leprosos estavam à entrada da porta da cidade, os quais disseram uns para os outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos.
Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Eu sou fascinado com a atitude desses leprosos. Esses homens eram excluídos da cidade por causa da sua doença. Eles viviam do lado de fora da cidade. E como o exército dos sírios estava do lado na frente, cercado, eles ficaram na entrada, na porta. Eles não podiam entrar, nem podiam ir no arraial dos Círios. Agora observe, Deus quer trazer algo novo. Deus quer concretizar a sua promessa. Deus quer trazer uma bênção. Deus quer realizar algo novo. E os instrumentos de Deus, os agentes de Deus para verbalizar essa bênção, para ver essa bênção, são esses homens aqui, os leprosos. E eles vão ser os agentes de Deus porque eles têm a atitude certa. 3 atitudes para enfrentar a crise, qualquer crise. Primeira atitude desses homens aqui. Eles escolheram viver. Eles escolheram a vida. Esses homens estão sentados e eles falam o seguinte: olhem isso. Para que nós estamos aqui sentados até morrermos? O que nós estamos fazendo aqui sentados, esperando a morte chegar? O que a gente está fazendo aqui, quietos, passivos, de braços cruzados, esperando a morte chegar? Que atitude que é essa? Esses homens escolheram viver. Eles falaram: se a gente entrar na cidade, lá está todo mundo morrendo de fome. Se a gente ficar sentado aqui, nós vamos morrer. Essa não é a atitude. Eu lembrei de 2 histórias que eu ouvi hoje. Eu lembrei hoje dessas histórias. Um pastor contou que a sua mãe descobriu um câncer incurável. Poucos meses de vida. E aquela mulher decidiu viver. Ele diz que os últimos dias da vida da sua mãe foram maravilhosos, foram lindos, foram graciosos. Ela viveu cada dia, ela amou a sua família, ela deu testemunho, ela expressou esperança, fé e gratidão pela vida. Eu lembrei-me hoje do testemunho desse homem porque ele disse que a mãe dele decidiu viver nos últimos dias da sua vida e viveu de maneira linda, bonita e exuberante e deixou um legado extraordinário para a sua família. Existe uma diferença entre pessoas que vivem morrendo e gente que morre vivendo. Eu lembrei também uma outra história de uma mulher que me contou que a sua mãe, quando o pai dela faleceu, a sua mãe, nos últimos 15 anos da vida dela, ela viveu morrendo. Não tinha um só dia que a sua mãe não dizia assim: eu vou morrer, eu estou morrendo, a minha vida já acabou. Cada dia era lamúria, murmuração, reclamação, choro. A sua filha contou que durante 15 anos, os últimos 15 anos da vida dela, aquela mulher morreu todo dia. Todo dia ela morria, todo dia ela chorava, todo dia ela murmurava, todo dia. Existe uma diferença. Existem pessoas que morrem vivendo e existem pessoas que vivem morrendo. As atitudes, a atitude que transforma, a atitude dos parceiros de Deus, dos agentes de Deus, são aqueles que dizem: eu vou escolher viver. Cada dia eu vou viver com garra, com determinação, com paixão. Cada dia eu vou viver a vida para valer.
Eu não vou deixar a vida escorrer pelos meus dedos. Eu não vou me entregar à morte. Eu não vou me entregar à passividade. Eu não vou me entregar ao fatalismo. Há pessoas que dizem assim, enxergam a vida de forma fatalista, determinista, que dizem assim, é assim que tem que ser, é assim que será. Esses homens falaram assim, nós não vamos esperar a morte sentados. Nós não vamos cruzar os braços, nós nos recusamos a viver a vida com passividade, nós nos recusamos a aceitar assim. Você já viu a história do rei Ezequias? Quando Deus, o Senhor, pelo profeta Isaías, mandou dizer para ele, Ezequias, coloca a sua vida em ordem, a sua casa em ordem, porque você vai morrer. E a Bíblia diz que o Ezequias virou o seu rosto para a parede e orou e chorou, e chorou e orou. E ele falou, Senhor, eu não quero morrer. Senhor, dá-me mais vida. Olha a oração desse homem. Ele orou e aconteceu algo que aos nossos olhos é extraordinário. Deus ouviu a oração dele. Então veja, primeira atitude, escolha viver. Não viva morrendo, morra vivendo. Morrer nós vamos todos nós vamos morrer. A gente não sabe o dia nem a hora, mas até o dia da morte chegar, eu vou viver cada dia com ânimo, coragem, determinação. Eu vou encarar a vida como um presente, uma dádiva. Você já ouviu a história daquele homem que estava fugindo de um tigre feroz? E o tigre o perseguia, e ele chegou à beira de um penhasco, e ele caiu do penhasco, e o tigre ficou em cima, ele agarrou num galho de uma árvore que estava ali no meio do penhasco, e ele olhou para baixo e tinha rochas pontiagudas, que se ele cair ali é morte certa, e ele olhou para cima, e o tigre feroz, querendo devorá-lo, embaixo pedras pontiagudas, em cima o tigre e o homem pendurado num galho. E eis que de repente ele viu um morango no galho daquela árvore, um suculento morango, um lindo morango. E ele parou, estendeu a mão, pegou o morango e comeu aquele morango. E depois de comer, ele agradeceu a Deus. E ele disse, eu nunca comi um morango tão delicioso na minha vida. Atrás dele o tigre, na frente as pedras pontiagudas, no momento, no presente, o morango, no futuro a pedra, no passado o tigre, no presente o morango. Ele viveu o presente, o momento, desfrutou. Se você está vivo hoje, não importa a sua enfermidade, não importa a situação, viva. O profeta Moisés disse, eis que eu coloco diante de vocês a morte e a vida. Escolham, pois, a vida para viver. Jesus diz, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida abundante, vida plena, vida eterna. Escolha a vida. Decida viver, recuse a passividade, pare de cruzar os braços e dizer a vida está difícil, a vida está ruim, a coisa está feia, a coisa está complicada. Pare de cruzar os braços, ficar sentado e dizer assim, não. Escolha viver a vida. Escolha viver, encarar os seus problemas e desafios. Faça como esses homens. O que nós estamos fazendo aqui sentados esperando a morte chegar? Segunda atitude. Esses homens viram uma possibilidade. Vamos até o arraial dos Círios. Se eles nos deixar viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos.
Veja a possibilidade, viva dentro da possibilidade, enxerga as possibilidades. Tinha um autor americano que escrevia livros maravilhosos, chamado Robert Schuller, e ele falava sobre o pensamento da possibilidade. Se tiver uma possibilidade, vá lá, encare. Se lá tem fome, se aqui nós vamos morrer, mas tem uma possibilidade. Há uma possibilidade de vida, de saída, de livramento, de solução. Se tem uma possibilidade, é nessa que nós vamos, é o pensamento da possibilidade. Nós vamos ver essa possibilidade aqui, nós vamos encarar. Se nós estamos vivos, nós temos possibilidades novas, e eles vão ao encontro do arraial dos Círios, porque eles viram uma possibilidade. O Ezequias tinha uma possibilidade, era orar com fé a Deus, e ele orou. E o Senhor Deus ouviu a oração de Ezequias e viu as suas lágrimas e mandou dizer para ele: Ezequias, eu vou te dar mais 15 anos de vida. Tinha uma possibilidade. A gente tem que viver essa vida enxergando as possibilidades de Deus, as portas abertas, o que Deus tem aberto, direcionado, dirigido. A primeira possibilidade é: você está vivo? O seu coração está batendo, sua veia está pulsando, você hoje está vivo. Tinha um homem que deu uma guinada na vida dele, a atitude dele. Ele disse que ele acordava todo dia no passado, ele pegava o jornal para ler, e a primeira página do jornal que ele ia ler era o obituário. Nos jornais de um obituário, que era o nome de quem tinha morrido. Ele olhava ali no obituário, ele disse que olhava ali para ver se o nome dele estava lá. E quando ele procurava assim, não, meu nome não está aqui, eu estou vivo. Este é o dia que eu estou vivo. Se eu estou vivo, há muitas possibilidades, coisas novas podem acontecer. Eu estou vivo hoje aqui, e hoje eu vou viver com determinação. Eu vou enxergar as possibilidades divinas, as soluções, as saídas. Albert Einstein, um dos maiores gênios da humanidade, um dos QIs mais elevados, o cérebro dele foi doado para pesquisa. O Albert Einstein dizia que na crise surgem as melhores possibilidades. A crise é a mãe da criatividade, é na crise que surgem as melhores soluções, é na crise que nós abandonamos a zona de conforto, o comodismo, é na crise, dizia o Einstein, que surgem as inventividades, é a mãe da necessidade que cria as possibilidades. Basta você ver os grandes saltos tecnológicos da humanidade foram em momentos de crise, de guerra. Isso faz surgir as possibilidades novas. Os leprosos dizem: nós temos uma possibilidade. Vamos ao encontro dela, tome uma atitude, levante-se. Eles se levantaram. É isso, vamos lá, vamos encarar, vamos enfrentar, vamos lá. Se tem uma possibilidade, é essa possibilidade. Certa feita, em Marcos capítulo 9, um pai chegou para Jesus com seu filho dominado por espíritos maus, sofrendo muito há muitos anos, e o pai desesperado diz: Senhor, eu pedi ajuda para os seus discípulos, mas eles não puderam me ajudar. Senhor, se o Senhor pode fazer alguma coisa, me ajude. E Jesus respondeu assim, Marcos 9, 23, se eu posso, tudo é possível para quem tem fé. Se eu posso, Jesus diz, tudo é possível para quem tem fé. Quem crê em Jesus, quem confia, quem ora, tudo é possível. Os leprosos foram lá no arraial dos Círios. E o que Deus fez? Deus colocou um barulho ao anoitecer. Veio um
estrondo, um barulho de carro, de exército, que os sírios foram tomados de pânico, de medo, e eles imaginaram, quando o homem está com medo, ele imagina as piores coisas, e o exército dos sírios imaginaram que Israel tinha contratado mercenários do Egito, dos heteus, e o exército deles vieram, e os sírios fugiram desesperados e deixaram tudo para trás, os seus bens, deixou tudo para trás, e quando os leprosos chegaram lá, não havia mais nada, só havia comida, bebida, ouro, prata, riqueza dos sírios, e eles chegaram e comeram e beberam e se refestelaram naquilo ali, porque Deus agiu naquela possibilidade. Tem uma possibilidade para resolver o seu casamento, tem uma possibilidade de um novo emprego, um novo trabalho, um novo curso, uma nova carreira. Tem uma possibilidade de você aprender algo novo, de você conquistar algo novo. Tem uma possibilidade para a sua casa, para a sua família, para o seu casamento. Tem uma possibilidade, creia. Tome uma atitude, encare, fala assim, eu vou enfrentar isso. Se Deus está abrindo, eu vou entrar nessa porta. Eu não vou ficar de braços cruzados. Tenha o pensamento da possibilidade. Terceira atitude dos parceiros de Deus é que, depois de comerem e beberem, eles disseram uns para os outros, não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade. A terceira atitude, escolha viver. Siga o pensamento da possibilidade, veja as possibilidades, recuse a passividade, recuse o fatalismo, veja as possibilidades que Deus está colocando. Terceiro lugar, generosidade, solidariedade. Deus abençoou esses leprosos e eles começaram a comer e beber e falaram assim, não é certo o que a gente está fazendo. Vamos contar para os outros. Vamos contar o dia de boas novas, o evangelho, a boa notícia. Os sírios foram vencidos, a salvação chegou, a libertação chegou, a prosperidade chegou. Vamos repartir, vamos repartir. Deus nos abençoa para abençoar os outros. Vamos ser solidários, vamos ser generosos, vamos anunciar. Jesus veio aqui para nos salvar, para nos tirar da escravidão, para nos dar abundância de vida, para nos dar perdão, vida eterna, esperança. Agora ele diz, você recebeu, você creu, você tem fé, você tem esperança, você tem alegria, reparta. Conte para os outros, seja solidário, seja generoso, anuncie a boa nova, o evangelho é boa nova, é boa notícia. Vai lá e conta para os outros que Deus trouxe a salvação, conta para os outros que Deus trouxe a bênção, reparte a alegria, compartilha a esperança, não seja egoísta, não sonegue a bênção, compartilhe com os outros. Deus quer abençoar pessoas generosas, quanto mais a gente dá, mais Deus nos abençoa. Quanto mais a gente reparte, mais Deus nos recompensa, porque quanto mais a gente dá, mais a gente recebe, porque o Senhor Jesus diz que mais bem-aventurado é dar do que receber, mais feliz é repartir do que acumular. Quanto mais a gente é generoso, mais Deus nos abençoe. Esses leprosos aqui compartilharam a bênção, repartiram o milagre, deram para os outros, e é isso que Deus quer fazer para enfrentar esses tempos difíceis. Escolha viver, viva com paixão, com determinação, enxerga as possibilidades de Deus, creia, confie em Jesus, não há impossíveis para Deus. Se tem uma chance, vá em frente, acredite, pare de ficar lamentando, murmurando, pare de ficar sentado, chorando, reclamando
reclamando da vida, sendo pessimista, vai lá como esses homens e diz assim, vamos lá, e Deus vai agir na nossa vida, e olha, reparta o pouco que você tem. Se Deus te abençoado, você compartilhe, porque quanto mais você dá, mais você recebe. Conte para os outros, semeie esperança, compartilhe fé, reparta a bênção de Deus, e nós vamos enfrentar essa crise e vamos vencer em nome de Jesus, e vamos superar com fé, com confiança, e nossa vida vai experimentar coisas novas e bênçãos maravilhosas vão acontecer. Eu quero orar por você, meu Deus e meu Pai, abençoe cada um dos ouvintes nessa manhã, tira o pessimismo, tira a passividade, tira o fatalismo, tira essa vida mesquinha, Senhor, em nome de Jesus, o Espírito Santo possa trazer paixão pela vida, determinação, garra, ânimo, fé, que nós possamos viver a vida corajosos, animados, vendo as possibilidades de Deus e vivendo cada dia como um presente, uma dádiva, reconhecendo a vida, que nós estamos vivos e o Senhor nos deu vida. Senhor, anima o coração dos teus filhos, encoraja, levanta o abatido, ergue o prostrado, fortalece o fraco, reanima o desalentado, derrama o teu bálsamo, Espírito Santo, e levanta o teu povo para crer, para confiar, para agir e para experimentar coisas novas, coisas lindas, coisas maravilhosas do Senhor na vida dos ouvintes. É o que eu te peço, porque eu creio no poder e na graça de Jesus. Amém e amém, Senhor.